Bom, alguns ângulos, né, nós consideramos como notáveis porque eles aparecem de forma mais frequente. Geralmente aí então nós temos esses ângulos sendo 30, 45 graus e 60 graus, tá? Basicamente esses, mas, né, existem outros aí que aparecem também, mas de maneira mais frequente esses e que acaba sendo indicado para memorização mesmo, né? Então tem uma tabelinha, vou colocar aqui para que nós possamos até fazer uma questão, né, para aplicar essa tabela, que é assim, ó, você tem as funções, as razões, perdão, trigonométricas, né? O seno, o cosseno e a tangente, tá? E aí você coloca aqui os ângulos 30, 45, 60 graus. Então, a gente acabou aqui de construir, ó, repare, uma tabela que relaciona esses ângulos notáveis com as suas respectivas aí razões trigonométricas, né? E aí, para preencher essa tabela, já que, né, é uma memorização mesmo, te usa uma técnica também, ó. Você preenche tudo com um, tá? Perdão, tudo com um, 2 e 3 aqui na primeira linha. Depois você inverte isso, ó. 3, 2, 1. Beleza? Aí você divide todos por 2. Já já a gente comenta da tangente, tá? Divide todo mundo por 2 aqui. E coloca a raiz nos numeradores. Bom, o pessoal costuma talhar dizendo assim, olha, 1, 2, 3, né? Ó, aqui, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo sobre 2, né? E aí falam assim, ó, só não tem raiz onde tem um. Então você coloca a raiz aqui, aqui e aqui. Onde tem um não coloca. Mas se você quiser colocar também não tem problema, porque a raiz de um é um, tá? Se quiser memorizar que todo mundo tem raiz também, não tem problema não. Agora, olha só, às vezes, né, essa tangente fica esquecida nessa regrinha, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo sobre 2, não tem raiz onde tem um. Como é que você vai fazer para tangente, pessoal? Você vai lembrar do seguinte, olha, tangente é seno sobre cosseno. Uma das formas de escrever tangente é isso. Ué, então peraí, ó. A tangente de 45, vamos colocar aqui do lado, ó. Tangente de 30, né? Vamos começar pelo 30. A tangente de 30 graus, ela é igual ao seno de 30 graus dividido pelo cosseno de 30 graus. E aí, se você substituir esses valores, porque você já tem eles, né? Você vai ter o seguinte, ó. O seno de 30, repara, tá aqui, ó, 1 sobre 2, né? Então, coloca lá, ó, 1 sobre 2 dividido, tá vendo? Fração dividido por fração aí, tá? Então, traço maior aí para separar. Esse traço maior aqui, ele é o mesmo desse aqui, ó. É porque o seno de 30 já é uma fração, tá? Então, vamos nessa, ó. Embaixo nós temos o cosseno de 30. Olha lá a tabelinha, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Então você tem divisão de fração. O que você vai fazer? Você vai manter de cima, 1 sobre 2, vai multiplicar pelo inverso da de baixo. Então, 2 sobre raiz de 3. Repara que é possível cancelar o 2 com 2 e você fica com 1 sobre raiz de 3. Bom, não é indicado, não é convencionado aí deixar a raiz no denominador. Então nós vamos melhorar isso, né? Racionalizando. Tá? O objetivo do vídeo não é discutir sobre racionalização, mas para fazer isso, nesse caso, você multiplica por raiz de 3 em cima e embaixo, já que ele era seu problema ali no denominador. Então você tem em cima lá, ó, 1 vezes raiz de 3 no numerador, que dá raiz de 3. Embaixo você tem raiz de 3 vezes ela mesma, que é ela ao quadrado. Tá? E aí você cancela essa raiz com esse quadrado. E aí o resultado já fica pronto aqui, ó, raiz de 3 sobre 3. Então é possível memorizar também, né? Mas qualquer coisa,
tem como fazer essa continha ali na hora. Raiz de 3 sobre 3. Repara a tangente de 45, né? Vou colocar ela na próxima página aqui. Ó. Então, tangente de 45. Ela é seno de 45 sobre cosseno de 45. Essa é a mais tranquila de todas, porque você não precisa nem fazer conta. Ó, vou trazer lá para vocês verem. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E o cosseno também é raiz de 2 sobre 2. Então, ó, raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2. Repara que é o mesmo número em cima e embaixo. Então, essa divisão vai dar 1. Mesmo, né? Não precisa racionalizar, fazer aquelas outras contas. Você tem o mesmo número em cima e embaixo aqui, tá? Então, um número dividido por ele mesmo, por mais estranho que seja esse número, vai dar 1, né? É a menos do zero, que é uma indeterminação, tá? E aí, vamos preencher lá, né? Coloca aqui o 1. E para finalizar a nossa tabela, vamos pegar ali, ó, a tangente de 60 graus. Ó. Então, mantendo o nosso padrão, tangente de 60 graus é igual ao seno de 60 graus dividido pelo cosseno de 60 graus. Substituindo, nós vamos ter o seguinte, ó, vamos voltar lá. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2 e 1 sobre 2 para o cosseno. Então, raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 sobre 2. Né? Vou jogar isso aqui um pouquinho mais para baixo, para não ficar confuso com a outra lá. Pronto. Bom, mantendo o mesmo padrão lá, nesse caso os números não são iguais, né? Então vamos ter que fazer a divisão. Mantém o de cima, multiplica pelo inverso de baixo, 2 sobre 1. Nesse caso nem precisa racionalizar, você tem o 2 e o 2 aqui cancelando. Raiz de 3 em cima, 1 embaixo, nem vou escrever o 1 no denominador, fica só raiz de 3 mesmo. Completamos a tabela aqui, ó. Pronto. Vamos pegar essa tabela aqui, levar para uma outra página, para que nós possamos fazer uma questãozinha aqui envolvendo essas continhas aí. Ó. Então, nós temos uma questão dizendo assim, olha, num campeonato de asa delta, um participante, né, se encontra a uma altura de 160 metros e vê o ponto de chegada a um ângulo de 60 graus. Desse modo, então vamos pensar primeiro essa situação. Vou colocar aqui, ó, em verde, o participante. Chamar ele de ponto P. E ele está olhando, né? Ele está olhando lá para a chegada. Né? Isso fica claro que a asa delta, né, vai perdendo a altura ali. E aí vou colocar aqui um ponto C de chegada. Tá? Ele está a uma altura de 60 metros, perdão, 160 metros. A altura ela é perpendicular ao solo, né, galera? Então, algo mais ou menos assim. Então, vamos trazer aqui, ó, do solo para lá. E aqui você tem um ângulo reto, perpendicular, tá bom? Nesse espaço aqui, então, você tem 160. Beleza. Esse pedaço aqui é 160. E ele vê esse ponto de chegada, né? Tá escrito aqui para nós, ó, ele vê esse ponto de chegada a um ângulo de 60 graus. Então, ele está olhando para a chegada, né? Olhando ali para baixo a um ângulo de 60 graus. Aí a primeira pergunta, qual que é a componente horizontal x da distância aproximada que ele está desse ponto de chegada? Olha, horizontal, né? Está no sentido horizontal, né? E ainda deu uma outra dica. Horizontal x, né? É comum que a gente chame o eixo das abscissas aqui nessa posição de x, né? Então eu vou chamar aqui de x, ó. Tá perguntando para nós quanto que vale isso daí, tá? Então, vamos para outra página aqui para a gente ganhar espaço com essas nossas informações. Ó,
Pronto. Vamos nessa. Então, nós temos que determinar o valor de x aqui na letra A. Ora, esse valor de x, né, observando aqui um triângulo retângulo e tomando por base o nosso ângulo de 60 graus, que é o que foi fornecido, nós temos aqui, ó, que esse lado x aqui do triângulo é um cateto, aqui é um cateto oposto a 60, ao ângulo de 60 graus. Opa, oposto, né? Oposto ao ângulo de 60 graus. Então, como é que a gente pode fazer isso daí, né? Pensa o seguinte, você tem as razões trigonométricas, ó. Você tem seno de 60 graus. Só que o seno de 60, será que serve? Vamos ver. Você também tem o cosseno de 60 graus. E você tem ainda a tangente de 60 graus. Essas são as razões trigonométricas que nós vimos aí. Então, nesse momento, você tem que escolher aí. Com prática, você vai, né, olhar e ver o que você tem à disposição e já vai escolher. Você tem que escolher alguma coisa que relacione o cateto oposto, tá? Que você está precisando aí, junto com 60 graus. 60 graus é um ângulo notável, então você tem à sua disposição o seno, o cosseno e a tangente aí nessa tabela. Bom, pessoal, o seno é calculado exatamente por cateto oposto sobre hipotenusa. Opa, então peraí, tem cateto oposto, né? Só que não tem hipotenusa. Olha a hipotenusa aqui, ó. Eu precisaria da hipotenusa para poder determinar esse cateto oposto, que é o que nós queremos, é o x. Então o seno talvez não seja interessante. Vamos verificar outra possibilidade. O cosseno, ele traz para nós o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ó, e novamente, então, né, você vai precisar da hipotenusa. Tá aqui, hipotenusa. Você não tem hipotenusa. O cateto adjacente você tem, tá? Ele é o 160. Só que, tá vendo que não apareceu nenhum aqui, que é o x? O x é o cateto oposto. Então, eu preciso de alguma coisa que relacione as duas coisas que eu tenho. O que eu tenho? Eu tenho o cateto adjacente, que é o 160, e tenho o cateto oposto, que é o x. A única razão trigonométrica no momento que relaciona isso daí é a tangente. Tangente é calculada por cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, tá vendo? Ó, é assim que você escolhe qual que você vai utilizar, tá? Então, para os outros, eu precisaria da hipotenusa. Tem como calcular? Tem sim, né? Nós vamos até fazer ali a letra B, acho que vai envolver hipotenusa. Mas vamos nessa, por enquanto, na tangente. Escolhemos a tangente, então, ó. Isso aqui tudo nós filtramos e vamos para a tangente de 60 graus. Vamos montar ela aqui, ó. O que é o cateto oposto? É x. Tangente 60, lá, o cateto oposto já tinha marcado, ó, é o x, né? Aqui x, então, ó. E o cateto adjacente, ó, 160. É o lado do triângulo que está ao lado aqui dos 60 graus. Então, 160. Então, peraí, como é que você resolve isso? Vai ser sempre assim, né? Repara que para você determinar o valor de x, você tem o 160 enchendo o saco aí, atrapalhando. O que você vai fazer? Você vai pegar ele, está dividindo, ele vai multiplicar do outro lado. Então vai ficar assim, ó. É uma equação tranquila de ser resolvida, ó. 160 vezes tangente de 60 graus igual ao x que nós estamos buscando. Só que aqui você ainda tem um empecilho, ó. Você ainda tem que ter um valor para tangente de 60 graus. Ora, mas isso não é problema. A tangente, ó, tangente de 60 graus. Cruza lá na tabela para você ver, ó, tangente de 60 graus, tá vendo? Nossa, acabei com a tabela. Raiz de 3. Então, pera aí, tá quase pronto.
Você já poderia ter feito essa substituição desde o início, né? Eu provoquei isso mesmo para que você veja que tem que ocorrer essa substituição. Aqui então, ó, vou até colocar de amarelo também, raiz de 3, que você perceba que é o que nós estamos buscando ali na tabela, igual a x. Pronto, né? Se você ah, assumir aí um valor aproximado para a raiz de 3, né? Você pode colocar aí, sei lá, alguma coisa entre 1 e 2, né? Essa raiz de 3. Vamos colocar que é 1,5, tá bom? Então vou assumir que aqui é aproximadamente, pode ser um pouco mais, tá? Mas aqui a atividade, tá vendo? A atividade não tem foco em saber se você está fazendo essa conta com muita precisão. Quer saber se você sabe aplicar a técnica, né? Aproximadamente aqui 1,5, para ficar fácil a nossa conta aqui. Então você tem que x vai ser igual a 160 vezes 1,5, né? Ou seja, você tem aqui que x vai ser igual a 160, metade de 160, ó. Opa, eu comecei a escrever aqui, né? Metade de 160 é 80. É assim que se faz, né? E aí você tem que x vai ser aproximadamente 240 metros, tá bom? Nessa questão aí. Mas o foco era aplicar a técnica, né? Vamos observar aqui a letra B. O que, que se pede na letra B? Ó? A distância aproximada percorrida no ar, né? Então eu vou chamar de. Já chamamos, né? Essa distância é a hipotenusa, né? Então vamos nessa aqui, ó. Vamos adicionar uma outra aqui. Vamos trazer essa tabela aqui também, junto com o nosso desenho. Vamos jogar lá na outra página e fazer. Não veio tudo certinho, mas tá bom. Tá razoável aqui. Só separar aqui a tangente de novo. Pronto. Repara que agora o x não é mais problema para nós. Ó. Nós já estamos assumindo que aqui vale 240 aproximadamente, né? Então ali 160, aqui 240 metros, certo? Bom, nesse caso, você vai ter que escolher uma opção que entre agora com a hipotenusa. Lembra que nós dispensamos essas opções anteriormente, né? Agora você precisa dessa opção que entre com a hipotenusa aí, tá? Então, vamos voltar aqui, ó. O seno precisa do cateto oposto. Você tem o cateto oposto agora, é um número, é o 240. E sai com a hipotenusa. Então o seno já dá certinho. Mas o cosseno também daria, ó. Você tem o cateto adjacente, que é o 160, e precisa da hipotenusa, também dá certo, né? E aí, a tangente nós já até utilizamos. Eu vou usar o cosseno, tá? Por que eu vou usar o cosseno? Porque o cosseno de 60, repara aqui o destaque em verde, ó. Só um instante. O cosseno de 60 é 1 sobre 2. É fácil fazer conta com 1 sobre 2. Se eu pegar seno de 60, eu vou ter uma raiz de 3 de novo para fazer conta. Tá? Então eu vou evitar essa raiz aí. Só por isso, tá? Então, vou usar o cosseno, né? Então você tem aqui, ó, que cosseno de 60 graus é igual. Cosseno é cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente a 60? É o 160, né? Tá aqui marcadinho aqui, ó. 160 metros sobre hipotenusa, que é o que nós estamos buscando. Quem é o cosseno de 60, né? Viu que eu destaquei lá, ó? Cosseno de 60 graus. Tá aqui, ó. 1 sobre 2. Então vamos nessa. Aqui eu não vou fazer toda aquela conta, né? Eu já vou substituir aqui, ó. 1 sobre 2 é igual a 160 sobre a hipotenusa que nós estamos buscando. Então, o que você faz aqui, né? Pode multiplicar cruzado se você quiser, ó. E aí você vai ter aqui, ó, hipotenusa vezes 1, que é a própria hipotenusa. Que é o que nós estamos buscando. Bacana. E aí 2 vezes 160 ali, né? Que dá, aqui, ó, 2 vezes 160. Opa. Ou seja, a hipotenusa é igual a 320.
né? Que é o que nós estávamos buscando, 320 metros aí, né? Aproximadamente, por quê? Não, na verdade, a hipotenusa de fato é 320, nós não estamos aproximando nada, né? Nós estivéssemos usando 240, aí sim a gente estaria aproximando aí, tá? Agora, só como bônus aqui, ó, vou deixar só indicado aqui, ó, tá? Uma outra possibilidade, além de usar o seno, né, como eu já havia comentado, é usar o teorema de Pitágoras. Tá vendo? Você tem, ó, que a hipotenusa ao quadrado é igual ao 160 ao quadrado mais o 240 ao quadrado. Opa, ao quadrado. Tá certo? Vai dar um pouco mais de conta e vai dar um valor aproximado, porque o nosso 240 aqui já está aproximado. Né? Mas assim, às vezes em outras atividades você tem números menores e às vezes compensa esse cálculo, às vezes ele fica rápido também, tá? Então tá vendo? Mais de uma possibilidade de resolver. Essa letra B a gente já tinha três possibilidades para resolver ela, né? Nós tínhamos aí o cosseno, dava para usar o seno também de 60 e o teorema de Pitágoras aí, tá bom? Então reflita sobre isso, faça o cálculo com o seno, faça o cálculo com o teorema de Pitágoras também. Lembrando que o seno vai usar o cateto oposto, então a resposta será aproximada também. E aqui também, né, no teorema de Pitágoras vai sair aproximado. Beleza? Então é isso e até a próxima.